Boa noite, pessoal. Meu nome é Camila. Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre o conteúdo de química para vocês. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cromatografia. A cromatografia, ela é um método de separação de misturas utilizada em pigmentos. Geralmente, ela era um método utilizado na fisicoquímica, mas hoje em dia ela também é muito utilizada na química analítica. Eles adotaram esse método como um método muito fácil de se identificar, principalmente quando se vai separar pigmentos de enzimas, de proteínas. Então, eles utilizam muito esse método da cromatografia. Bom, mas o que é uma cromatografia ou análise cromatográfica? A cromatografia, ou análise cromatográfica, ela é um processo de separação e identificação de componentes de uma mistura. Geralmente, esse método de cromatografia, ele é utilizado para fazer a separação dos compostos presentes em uma mistura. E essas misturas são distribuídas entre uma fase móvel e uma fase estacionária. Essa separação, ela ocorre porque os componentes têm diferentes afinidades. E é assim que acontece, eles acabam se deslocando pelo sistema com diferentes velocidades. Mais para frente nós vamos ver um pouquinho sobre essa questão de afinidade. O pigmento que tem maior afinidade, ele vai descendo. E assim sucessivamente. Como eu disse, a fase móvel e a fase estacionária. A fase móvel é a fase em que os componentes a serem isolados, eles correm por um solvente fluido, que podem ser líquido ou gasoso. Então, ou seja, a fase estacionada é a fase fixa, que se o componente que está sendo separado ou identificado irá se fixar na superfície de outro material líquido ou sólido. Nessa figura, fica melhor de identificar o que é uma fase estacionada e o que é uma fase móvel. Como vocês podem ver, aqui é um recipiente. Dentro desse recipiente tem um solvente. Nesse caso, esse solvente é a fase móvel. Nesse caso aqui, esse solvente pode ser álcool. E aqui tem uma tira de papel. Essa tira de papel é a fase estacionária. Por quê? Porque a tira de papel vai ficar aqui. O álcool ele vai subindo. E aqui é o que eu quero separar. Nesse caso é uma tinta preta, é uma tinta de caneta mesmo. Então, essa tinta de caneta, existem vários pigmentos nela. Então, quando esse solvente ele começa a reagir, os pigmentos que têm menos afinidade com a fase móvel, ele vai subindo. Vai facilitando a separação dos componentes dessa mistura. Bom, mas na cromatografia, para a gente entender melhor, a gente precisa saber desses dois conceitos, que ele é utilizado na química, nesse conteúdo. A eluição, ela é a corrida cromatográfica. A eluição, ela é o processo que encarrega o soluto pela fase móvel. E já o eluente, ele é a fase móvel, um tipo de solvente que vai interagir com as amostras e promover a separação dos componentes. Naquele caso anterior, aqui, então o tipo de solvente aqui seria o álcool, então esse seria a fase móvel. Então, o eluente, ele pode ser tanto salino, como também pode ser uma solução tampão, ou até mesmo ele pode ser um solvente orgânico. Então, vai depender muito do composto que está ali. Bom, na cromatografia, existem alguns tipos. E esses tipos, eles são divididos através dos seguintes critérios. Primeiro, é a forma física do sistema cromatográfico. Essa primeira separação,
nessa forma física é a cromatografia em coluna. Essa cromatografia em coluna, ela é uma das mais antigas utilizada. Ela é uma técnica para separar componentes entre duas fases. Geralmente, elas são sólida e líquida. E ela se baseia na capacidade de absorção e solubilidade. Geralmente, na cromatografia em coluna, ele é adicionado um solvente, a mesma forma daquele anterior. Mas o que acontece? Nesse primeiro aqui, eu tenho 3 amostras juntas e eu estou adicionando um solvente. Já nesse segundo, elas estão juntas. Nesse segundo, eu continuo adicionando um solvente. Então, à medida que a amostra vai sendo carregada pela fase móvel, elas vão se espalhando. Por quê? Por que isso ocorre? Pela questão da afinidade. Nesse caso, vamos dizer que seja a cor verde, a cor azul seja A, a vermelha seja B e a verde seja C. Então, ou seja, o que tem menos afinidade com a fase móvel é o verde, então ele já vai se distanciando. E assim sucessivamente. Aqui o que manda mesmo é a questão de afinidade. Já que nesse terceiro aqui, eu consigo ver que eu já consigo separar a cor verde. Por quê? Como a afinidade dela é pouco com a fase móvel, então ela já está bem aqui na ponta. Eu, o abatorneminho, já consigo separar ele. Depois, se eu fechar, com o tempo, eu vou conseguir separar a cor vermelha. E depois, com o tempo, eu tiro a cor azul. Então, ou seja, que a separação ela ocorre por questão de afinidade. Bom, na forma física, também temos a cromatografia planar. Essa cromatografia planar, ela pode ser a cromatografia em papel ou em camada delgada. Nesse caso aqui, ela ocorre na separação, igual aquele primeiro exemplo que eu mostrei. Existe um recipiente, dentro do recipiente tem o soluto, que no caso seria a fase móvel, e aqui uma fita de papel, que seria a fase estacionada. Com o tempo, cerca de 20, 30 minutos, essa fase móvel, ela vai subindo, O álcool está aqui, Quando esse álcool vai subindo, vai evaporando, vai subindo, ele vai separando os pigmentos que tem aqui, Ou seja, era uma cor preta. Com o tempo, eu consegui identificar que tem uma cor roxa, uma preta e um azul. Então, com mais um pouquinho de tempo, eu já consegui identificar, fazer a separação delas, Aqui eu sei que para fazerem essa cor preta, eles misturaram a cor roxa, a cor aqui parece um verde e o azul, formando a cor preta. Então, ou seja, para que eles fizessem essa separação de cores de pigmento, é necessário que corra um solvente e aqui eles estão na fase móvel. Nesse caso, o solvente é o álcool e a fase móvel é o papel. Bom, também tem a fase móvel empregada. Essa fase móvel, na fase móvel, temos a cromatografia gasosa, que é a cromatografia de gases, e é um processo de separação de componentes de misturas através de uma fase gasosa móvel pelo solvente. Geralmente, essa cromatografia gasosa, ela ocorre em substâncias que as misturas são bem facilmente volátil. Por quê? Ela sempre tem que estar com o seu ponto de ebulição no mínimo a 300, menos 300 graus. Então, ou seja, o ponto de ebulição delas tem que ser bem alto e elas têm que ser bem volátil para facilitar na injetação dela. Aqui é um processo de separação cromatográfica gasosa. Aqui é um cilindro de gás, ou seja, esse gás é bem volátil. Aqui é um regulador de fluxo. Aí injeta, aqui é a injeção da amostra, ou seja, então ele pega essa amostra e injeta na coluna. Como nós vimos lá antes, existe a cromatografia em coluna. Então, injeta na coluna. Depois dela passar por essa coluna, ele vai passar por um detector. Esse detector é quem vai diferenciar as cores, que vai conseguir fazer a separação delas.
Aí aqui, ó, quando ele passa pelo detector, elas conseguem identificar as cores, ó, e assim ocorre a separação. Na cromatografia também temos a cromatografia líquida. A cromatografia líquida, a fase estacionária ela é constituída de partículas sólidas organizadas em uma coluna, a qual é atravessada pela fase móvel. A cromatografia líquida, ela compreende a cromatografia líquida clássica e a líquida de alta eficiência. Ó, essa cromatografia, ela é uma análise de separação que os componentes de uma amostra, geralmente, esses componentes são separados pela distribuição. E como eu já tinha dito aqui, nela temos a cromatografia clássica, que é uma cromatografia mais de separação e mais de preparativo, para purificar alguns componentes. E também temos a cromatografia de alta eficiência. A cromatografia de alta eficiência, ela é mais versátil e é mais utilizada para que possa ter um resultado mais correto, para que para que a possibilidade de ocorrer erro é bem pouca. Então, geralmente, a cromatografia líquida de alta eficiência, ela é mais utilizada. Geralmente, esse tipo de cromatografia líquida, ele vai ser definido pelo mecanismo de separação entre o soluto e entre a fase estacionária. Bom, mas a cromatografia líquida, ela também tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Uma das vantagens da cromatografia líquida é a rapidez. Ela é uma reação que ocorre rápido, não demora tanto para ocorrer. E a resolução dela é bem alta, então, assim, ela tem alta resolução. Isso é uma vantagem. Mas também ela tem a desvantagem. Por quê? Porque ela é um procedimento de alto custo. Então, assim, uma separação a ser feita que custa caro. E também a pessoa, outra desvantagem é que ela necessita de experiência. Você precisa saber manusear os aparelhos. Porque se você não souber manusear os aparelhos, o que acontece? Ele acaba dando um erro. Ó, aqui também eu tenho um exemplo de como ocorre uma separação cromatográfica líquida. Aqui é um líquido, e esse líquido ele é puxado por essa bomba aqui, ó. No caminho da coluna, ele se encontra com a amostra. Aqui é injetada a amostra, e nesse caminho para a coluna, ele se encontra com a amostra. E aí vai ser aonde, na coluna, vai ser onde ocorre a separação dos analitos. Após essa separação, o que vai acontecer? A mesma coisa da cromatografia gasosa. Ela vai passar por um detector. Esse detector vai ser aonde ele vai analisar esse analito. Analisar o quê? Analisar em termos de concentração, em termos de velocidade, em termos de tempo. Que tempo? O tempo que ele ficou retido na coluna. E esse potinho aqui, ó, vai ser onde vai cair o resíduo. O resíduo que vai sobrar dessa reação. Bom, como eu já disse, a cromatografia ela é um processo importante de separação. Ela parece ser um conteúdo bem difícil, mas ela é bem simples e é um método bem utilizado. Só que tem muitos detalhes, então, assim, é bom a gente sempre prestar bastante atenção na hora de manusear os aparelhos. Ele geralmente, esse método de cromatografia também é muito utilizado em farmácia, pelos farmacêuticos, na produção de medicamento. Então, assim, ele está muito presente no nosso dia a dia. Bom, a aula de hoje é isso. Eu vou fazer um experimento para vocês, mostrando uma separação cromatográfica no papel. É bem simples, mas vai ter como vocês identificar melhor os tipos de pigmentos e a quantidade de pigmentos. Bom, é isso, pessoal. Hoje nós vamos fazer um experimento sobre
cromatografia em papel. Para a gente fazer esse experimento, nós vamos ter que utilizar 2 copos, uma Tupperware transparente, 3 canetinhas, da cores que vocês quiserem, uma tesoura e um papel filtro. Primeiro nós vamos começar cortando o papel filtro. Nós vamos tirar a borda, fazer uma tira de papel. Já cortamos o papel. Agora nós vamos fixar essa tira de papel em um pauzinho. Vocês vão fixar a quantidade de tiras que vocês tiverem de cor. Nesse caso, como eu tenho 3 cores, eu vou fixar 3 papéis. Para mim poder segurar esse papel nesse pauzinho, eu utilizei uma fita crepe. Bom, depois que eu fixei, eu vou fazer uma bolinha em cada papel com cores diferentes. Um dedo acima. Depois que eu fiz essas bolinhas, eu vou pegar o pote e pegar o álcool. Coloco só um pouquinho de álcool, porque ele tem que ficar só na ponta do papel, ele não pode ultrapassar as bolinhas. Coloco os 2 copos na ponta. E aí eu vou pôr esse papel aqui, ó. Vou pegar 2 fitas para prender ele aqui na beira do copo. E aí eu vou esperar cerca de 20 a 30 minutos. Depois que eu esperei 20 a 30 minutos, ele vai acontecer esse processo. Ó. O que aconteceu aqui, ó? Aconteceu uma separação de pigmentos. Para que eles façam essas cores, eles utilizam pigmentos diferentes. Nesse caso do verde, ele utilizou 2 tipos de pigmentos, um azul claro e um amarelo, para que eles produzissem o verde claro. No caso do preto, foi um rosa e um azul, para que produzissem o preto. Já no caso do azul, foi o único pigmento, só o pigmento azul. Por que que isso ocorre? Quando o álcool entra em contato com essas cores, os pigmentos que não têm afinidade com o álcool, conforme o álcool vai subindo, os pigmentos também vão se separando, ocorrendo a separação de cores, para a gente poder identificar com a quantidade de pigmentos que tem em cada cor. Existem cores que são feitas com até 3, 4 pigmentos diferentes. Esses exemplos que eu peguei para vocês só são 2. Bom, pessoal, é isso.